Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar-se. Bem, como é o costume, nós fazemos o sermão ou a exortação desse dia de finados antes da Santa Missa, para nos lembrarmos algumas verdades de nossa fé que são bastante relevantes. A Igreja institui então o dia de finados, um dia após a festa de Todos os Santos, para que depois de termos nos alegrado com aquelas almas que já estão na visão beatífica, possamos nos voltar para essas almas que padecem ainda no purgatório. Relembremos quais são essas almas que estão no purgatório. São aquelas almas que morreram em estado de graça, portanto, sem pecado mortal, morreram em estado de graça, em união com Deus, em amizade com Deus, mas tendo ainda pecados veniais, ou mesmo não tendo tampouco pecados veniais, mas ainda devendo pagar pela pena devida aos pecados já perdoados. Então essas são as almas que ali se encontram padecendo, expiando pelos pecados veniais não perdoados, ou então pela pena dos pecados perdoados que não pagaram aqui nessa terra. O principal sofrimento no purgatório, caros católicos, é o adiamento da visão beatífica. Essas almas têm consciência de que com um pouco mais de esforço, com orações, com boas obras, com mortificações, sofrendo, se tivessem sofrido melhor, poderiam já estar face a face com Deus, na visão beatífica, na felicidade plena, infinita. É o sofrimento, então, desse adiamento da felicidade plena por culpa própria. E além desse sofrimento, que é o principal, do adiamento da visão beatífica, sofrem também essas almas penas sensíveis. São almas, mas sofrem sensivelmente, claro, pelo poder de Deus. Essas almas estão salvas, mas não podem mais merecer. Simplesmente padecem como que passivamente, por assim dizer, essa purificação, para que, estando plenamente puras, sem nenhuma relíquia do pecado, possam então ver Deus face a face. Já não podem mais merecer, não podem fazer nenhum ato meritório que lhe diminuam as penas no purgatório. Nós, porém, podemos ajudá-las e devemos ajudar. Algumas almas devemos ajudar por dever de justiça. Por exemplo, as almas de nossos parentes mais próximos, já falecidos. É um dever de justiça, da virtude de piedade, ajudar essas almas rezando por elas. Com outras almas temos um dever que não é de justiça, mas de caridade, que vem então do amor pelo próximo. A tradição da Igreja, caros católicos, sempre afirmou a existência do purgatório e a possibilidade de ajudarmos essas almas no purgatório, e a Sagrada Escritura também o afirma, por exemplo, no livro dos Macabeus. Os protestantes, como sabemos, são contra o purgatório. Dizem que a alma do purgatório não pode expiar nem sequer passivamente pelos pecados veniais não perdoados ou pela pena dos pecados.
Na teologia protestante, com efeito, não há cooperação da pessoa com a graça, não há cooperação com a redenção. Dizem que somos incapazes de boas obras porque nossa natureza está totalmente corrompida e que toda obra nossa, no final das contas, é pecado. Essa é a teologia protestante clássica, uma teologia, no final das contas, que nega o livre-arbítrio. Dizem então, ou que Jesus considerou aquela alma justa e, portanto, ela já está no céu, ou não a considerou justa e ela então já está no inferno, não havendo a possibilidade do purgatório. A verdade não é essa, caros católicos. Deus nos deu o livre-arbítrio para cooperarmos com a graça, com a obra da redenção ou não, voluntariamente. E a existência do purgatório deriva da misericórdia, da bondade de Deus, porque não podemos chegar ao céu com nenhuma relíquia sequer do pecado, com nenhum mínimo pecado venial e nem devendo algo por algum pecado. Sendo assim, quantos poderiam chegar ao céu? Poucos. A misericórdia de Deus, então, nos dá o purgatório para expiarmos pelos pecados veniais ainda não perdoados ou pela pena dos pecados que não pagamos aqui nesta vida. E assim, purificando-nos dessas relíquias do pecado, podemos chegar ao céu. O purgatório é obra da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Não há dúvida em relação a isso. Mas, como dizíamos, os protestantes detestam que se reze pelos defuntos, que haja oração pelos defuntos na missa. E assim negam que Macabeus faça parte das Sagradas Escrituras e tiram esse livro, simplesmente, segundo o arbítrio deles, do cânon das Sagradas Escrituras. A Igreja, porém, insiste, não só com a missa de réquiem, a missa de defuntos, não só desse dia de hoje, de finados, mas a cada missa a Igreja reza pelos fiéis defuntos no momento dos mortos, após a consagração. A Igreja insiste em rezar pelas almas do purgatório também no ofício divino, praticamente em todas as horas canônicas do breviário do ofício divino. Ao final, a Igreja pede pelas almas do purgatório. É então, caros católicos, para nós um grande dever de justiça e de caridade rezar pelas almas do purgatório. A Igreja nos lembra isso de maneira solene nesse dia de hoje de finados. A Igreja sempre tratou, desde o início, com grande reverência, os mortos, o corpo e a alma, enterrando os corpos, rezando pelas almas dos fiéis defuntos. O pior que nós podemos fazer para a alma de um fiel defunto é considerar que já está no céu e deixar de rezar por essa alma, talvez prolongando aí o seu purgatório, ou melhor dizendo, não encurtando, não diminuindo o tempo do seu purgatório, dessa purificação. É um mistério, então, caros católicos, que vemos nesses 2 dias, no dia primeiro com a festa de todos os santos, no dia de finados, com a comemoração de todos os fiéis defuntos. É o mistério da comunhão dos santos. Nós rezamos aos santos para eles nos ajudarem e para que eles tenham maior glória no céu, com as nossas orações, com as honras que prestamos a eles, em particular na Santa Missa. E hoje, no dia de finados, somos nós ajudando as almas do purgatório, que uma vez libertadas do purgatório e chegando ao céu, certamente intercederão também por nós, que rezamos por elas. O principal objetivo do dia de hoje, caros católicos, é nos lembrar essas verdades, essa verdade da existência do purgatório, e é também o principal objetivo que rezemos pelas almas do purgatório.
sobretudo por aquelas pelas quais temos um dever de justiça de rezar. Mas há outros dois objetivos nesse dia de hoje que nos dá a Igreja. E são duas verdades que as almas do purgatório como que clamam para nos ajudar. E essas duas verdades que elas clamam são as seguintes. A primeira é que a morte chega para todos nós. A morte é o que tem de mais certo na nossa vida, porque ela chega para cada um de nós e é também o que há de mais incerto. Não sabemos o dia nem a hora. E essas almas então clamam para que estejamos preparados. Deus permite que elas façam conosco, de certo modo, o que não permitiu que o Epulão fizesse. Queria voltar para avisar aos seus familiares e aos seus amigos, para que evidentemente tivessem caridade com os pobres, por exemplo. E por isso tinha sido condenado e queria voltar para avisar, mas nosso Senhor diz, basta a lei de Moisés. Aqui hoje essas almas como que clamam para nós. Vai chegar o nosso dia, não devemos ter ansiedade em relação a isso, um terror. O medo salutar é conveniente que nos ajude a nos prepararmos para isso, ou melhor, a estarmos sempre preparados para quando chegar a nossa hora, para que estejamos em estado de graça. Então essa é a primeira verdade que as almas do purgatório como que clamam para nós hoje, para nos ajudar. Nosso dia vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, e ainda que seja tarde, não demora muito. Estejamos sempre preparados, caros católicos, evitando o pecado e crescendo na união com Deus. E a outra verdade que essas almas como que clamam para nós hoje, de modo particular, é a seguinte verdade: o momento de merecer é agora. Depois da morte já não há mais como fazê-lo. O momento de merecer maior glória, o momento de merecer maior felicidade no céu é agora. Ou seja, o momento de nos santificarmos é agora, nessa vida. Depois não teremos mais o que fazer. Como devemos então procurar aproveitar bem o nosso tempo com a nossa vida de oração, fazendo nossas orações básicas, como devemos procurar ocupar bem o nosso tempo, procurando cumprir fielmente nossos deveres de Estado, procurando praticar a virtude de cada momento em que nos encontramos, procurando renunciar à nossa própria vontade e procurando sofrer bem. Esse é o momento de merecer, esse é o momento de merecer a maior glória no céu, maior felicidade no céu. Esse é o momento de nos santificarmos e depois não teremos mais o que fazer depois da nossa morte. Portanto, é essa verdade também que nos clamam as almas do purgatório. Aproveite o tempo para merecer maior glória no céu, maior felicidade no céu, para nos santificarmos a cada passo. Aproveitemos então esse dia de hoje, em primeiro lugar, claro, para rezar pelas almas do purgatório, aliviá-las nessa belíssima comunhão dos santos, mas também para meditarmos sobre a nossa própria morte, estarmos sempre preparados e meditarmos o tempo de merecer é agora. Não percamos tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.